Olá, alunos do primeiro ano! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e é referente à terceira semana do nosso plano de estudo tutorado, o nosso PET 2. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, iremos conhecer os sinais de pontuação e saber suas funções. Você sabe as funções dos sinais de pontuação? Cada sinal de pontuação tem sua função. Eles servem para dar sentido às frases. Se não houvesse os sinais de pontuação, as nossas frases elas ficariam sem sentido. Ninguém saberia o que nós queremos dizer, o que nós queremos expressar. Vamos conhecer? Eu preparei um vídeo bem bacana para vocês conhecerem os sinais e saber cada um a sua função. Vamos assistir? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline. A nossa aula de hoje é sobre sinais de pontuação. Vamos conhecer esses sinais que precisam estar nas frases para ajudar a dar sentido a elas. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, estou muito gripado, hoje está frio. O ponto de interrogação aparece no final da frase para indicar uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Já o ponto de exclamação indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que susto! Parabéns! A vírgula aparece no meio da frase e indica uma pequena pausa na leitura. Exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Os dois pontos são usados para avisar que um personagem vai falar ou iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Já o travessão indica que alguém vai falar. Exemplo, quanto você tirou na prova? Tirei 10. As reticências são esses 3 pontinhos aqui, e elas indicam um pensamento que não foi finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... E aí, deu para aprender direitinho? Vamos participar então do desafio da pontuação? Aqui a gente vê alguns exemplos que nós vamos utilizar nas frases a seguir. Na frase, que horas são? Qual é a pontuação que eu vou usar para indicar uma pergunta? Isso mesmo, interrogação. Na frase, que susto? Qual pontuação eu utilizo para indicar o meu espanto? Ponto de exclamação. E na frase, eu comi uma maçã, que eu estou simplesmente passando informação. Qual pontuação devo utilizar? Isso aí, ponto final. A nossa aula de hoje fica por aqui. Agora é com vocês. Realizem as atividades, leiam mais frases e até a próxima aula. Vamos para a nossa primeira atividade. Leia o texto. A fada Sofia. Sofia é uma fada. Ela faz muitas mágicas legais. Fabiana vê a fada e pede: você pode fazer a mágica do facão, Sofia? A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Atenção para número 2. Responda de acordo com o texto. Quem é Sofia? Uma vaca, uma faca, uma fada, uma mágica. O que Sofia faz? Mágicas legais, acrobacias, facão ou perfume? O que ela transforma em fumaça perfumada? Um furão, um furacão, um facão ou uma varinha? Número 3. Volte ao texto e pinte todos os sinais de pontuação e complete a tabela. Você vai voltar ao texto, pintar todos os sinais de pontuação que você encontrar. Na tabela, você vai completar nome do sinal, cor e o sinal. A tabela está na página 10 das nossas atividades. Boa sorte!
Vamos para a nossa atividade número 4. Copie do texto uma frase com cada ponto indicado. Ponto final. Você vai copiar do texto uma frase que tenha ponto final. Ponto de interrogação. Procure no texto uma frase que tenha ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Procure no texto uma frase que tenha ponto de interrogação e coloque aí no espaço. Número 5. Observe as frases. Sofia é uma fada? Segunda frase. Sofia é uma fada. Responda oralmente. Você acha que as duas frases têm o mesmo sentido? Chegou a sua vez. Na número 6, você vai escolher um dos pontos que você aprendeu hoje e construir uma bela frase em que ele esteja presente. Você vai transcrever a sua frase aí nas linhas abaixo. Faça uma frase bem caprichada, com letra bem linda. Pode escrever aí mesmo no seu pet. Boa sorte, boas atividades. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline. A nossa aula de hoje é sobre sinais de pontuação. Vamos conhecer esses sinais que precisam estar nas frases para ajudar a dar sentido a elas. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, estou muito gripado, hoje está frio. O ponto de interrogação aparece no final da frase para indicar uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Já o ponto de exclamação indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que susto! Parabéns! A vírgula aparece no meio da frase e indica uma pequena pausa na leitura. Exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Os dois pontos são usados para avisar que um personagem vai falar ou iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Já o travessão indica que alguém vai falar. Exemplo, quanto você tirou na prova? Tirei 10. As reticências são esses 3 pontinhos aqui, e elas indicam um pensamento que não foi finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... E aí, deu para aprender direitinho? Vamos participar então do desafio da pontuação? Aqui a gente vê alguns exemplos que nós vamos utilizar nas frases a seguir. Na frase, que horas são? Qual é a pontuação que eu vou usar para indicar uma pergunta? Isso mesmo, interrogação. Na frase, que susto? Qual pontuação eu utilizo para indicar o meu espanto? Ponto de exclamação. E na frase, eu comi uma maçã, que eu estou simplesmente passando informação. Qual pontuação devo utilizar? Isso aí, ponto final. A nossa aula de hoje fica por aqui. Agora é com vocês. Realizem as atividades, leiam mais frases e até a próxima aula. Vamos para a nossa primeira atividade. Leia o texto. A fada Sofia. Sofia é uma fada. Ela faz muitas mágicas legais. Fabiana vê a fada e pede: você pode fazer a mágica do facão, Sofia? A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Atenção para número 2. Responda de acordo com o texto. Quem é Sofia? Uma vaca, uma faca, uma fada, uma mágica?
O que Sofia faz? Mágicas legais, acrobacias, facão ou perfume? O que ela transforma em fumaça perfumada? Um furão, um furacão, um facão ou uma varinha? Número 3. Volte ao texto e pinte todos os sinais de pontuação e complete a tabela. Você vai voltar ao texto, pintar todos os sinais de pontuação que você encontrar. Na tabela, você vai completar nome do sinal, cor e o sinal. A tabela está na página 10 das nossas atividades. Boa sorte! Vamos para a nossa atividade número 4. Copie do texto uma frase com cada ponto indicado. Ponto final. Você vai copiar do texto uma frase que tenha ponto final. Ponto de interrogação. Procure no texto uma frase que tenha ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Procure no texto uma frase que tenha ponto de interrogação e coloque aí no espaço. Número 5. Observe as frases. Sofia é uma fada? Segunda frase. Sofia é uma fada. Responda oralmente. Você acha que as duas frases têm o mesmo sentido? Chegou a sua vez. Na número 6, você vai escolher um dos pontos que você aprendeu hoje e construir uma bela frase em que ele esteja presente. Você vai transcrever a sua frase aí nas linhas abaixo. Faça uma frase bem caprichada, com letra bem linda. Pode escrever aí mesmo no seu pet. Boa sorte, boas atividades!